Veneza nunca foi apenas uma cidade feita de pedra e água. Para Pietro, ela era um labirinto de memórias suspensas sobre o Adriático, um museu vivo de tudo o que ele nunca teve coragem de dizer. Enquanto o sol de outono se punha, tingindo os canais de um laranja melancólico, Pietro observava o movimento das gôndolas de sua pequena oficina de restauração de instrumentos musicais. O cheiro de verniz antigo e madeira de abeto sempre foi seu único consolo. Ele era um homem de silêncios, um artesão que entendia a alma das cordas, mas que não sabia como consertar o próprio coração, quebrado há exatamente 12 anos. Naquele dia, porém, o ar soprava de forma diferente. Havia uma tensão na bruma que subia da laguna, um prenúncio de que o destino, cansado de esperar, havia decidido intervir. O som do sino sobre a porta de madeira pesada ecoou pelo ambiente repleto de violinos inacabados. Pietro não levantou os olhos imediatamente. Ele estava concentrado em ajustar a ponte de um violoncelo do século XVIII. Ele acreditava que, se mantivesse as mãos ocupadas, os pensamentos não teriam espaço para divagar. Mas o visitante não disse nada. O silêncio que se seguiu não era o silêncio de um cliente comum, era um vácuo carregado de eletricidade estática. Quando Pietro finalmente ergueu o olhar, o mundo pareceu parar. O tempo, aquela entidade implacável que ele tentava ignorar, simplesmente congelou. Parado à sua frente, vestindo um sobretudo escuro que parecia pesado demais para a brisa veneziana, estava Marco. O mesmo rosto que assombrava os sonhos de Pietro, os mesmos olhos profundos que pareciam carregar o peso de 1000 oceanos. Você não deveria estar aqui. A voz de Pietro saiu como um sussurro áspero, quase inaudível. Ele sentiu uma pontada no peito, uma dor familiar que ele havia cultivado como uma planta rara por mais de uma década. Eu sei. Eu disse a mim mesmo que nunca voltaria, Pietro. Mas Veneza tem uma forma cruel de nos puxar de volta para o que deixamos inacabado. Marco deu um passo à frente, e o cheiro de seu perfume, uma mistura de sândalo e mar, atingiu Pietro como um golpe físico. Era o cheiro da juventude deles, das noites passadas no topo do campanário de São Marcos, jurando que conquistariam o mundo. Mas enquanto Marco havia partido para se tornar um arquiteto de renome internacional, Pietro havia ficado para trás, cuidando das relíquias do passado e de um amor platônico que ele jurou levaria para o túmulo. Você se casou, Marco. Eu vi as fotos nos jornais há 5 anos. Você construiu a vida que sempre disse que queria. Por que vir até aqui agora e perturbar a minha paz? Paz? É assim que você chama esse isolamento? Pietro, olhe para este lugar. Você está cercado por coisas mortas que tenta trazer de volta à vida, enquanto se recusa a viver a sua própria. Eu não vim aqui por acaso. Eu vim porque recebi sua carta. Pietro sentiu o sangue fugir de seu rosto. As mãos, antes firmes, começaram a tremer levemente. Que carta? Eu nunca escrevi nada para você. Eu queimei cada palavra que ousei colocar no papel. Você as queimou, mas esqueceu que seu aprendiz, aquele jovem que trabalha com você, me encontrou em Milão há um mês. Ele me entregou um envelope que encontrou escondido no fundo de uma gaveta de restauração. Um envelope endereçado a mim, com a data de 10 anos atrás. Pietro sentou-se pesadamente em seu banco de trabalho. O segredo que ele guardara com tanto zelo, a confissão de que Marco era a única razão pela qual ele ainda respirava o ar úmido de Veneza, estava agora nas mãos do homem que o inspirara. O amor platônico, aquela admiração silenciosa e dolorosa que nunca esperava nada em troca, havia sido exposto da forma mais dramática possível. Aquilo não era para ser lido. Eram apenas os delírios de um homem que não sabia como dizer adeus. Você escreveu que, se eu olhasse para trás uma única vez antes de cruzar a ponte para o continente, você teria corrido até mim. Você escreveu que cada nota de violino que você ajusta é uma prece para que eu seja feliz, mesmo que não seja com você. Pietro, por que você nunca me disse isso pessoalmente? Porque você tinha sonhos, Marco. E esses sonhos não incluíam um artesão de província que se contenta em ver a vida passar pela janela de uma oficina. Eu amei você o suficiente para deixar você ir sem o peso da minha carência. Eu escolhi sofrer sozinho para que você pudesse brilhar sem sombras. Marco aproximou-se da bancada, as mãos tocando as ferramentas de Pietro. Seus dedos roçaram um formão de madeira, o mesmo que Pietro usava todos os dias. O clima em Veneza começou a mudar drasticamente.
Relâmpagos distantes iluminaram os canais, e o som do primeiro trovão ecoou pelas paredes de pedra da oficina. A famosa Aqua Alta estava começando a subir, invadindo as calçadas de Veneza, simbolizando as emoções que não podiam mais ser contidas. Você acha que eu brilhei? Você acha que cada prédio que eu projetei não foi uma tentativa desesperada de construir algo tão sólido quanto o que eu sentia por você? Eu me casei porque era o que se esperava de mim. Eu vivi uma mentira elegante porque achei que o que tínhamos era apenas uma amizade de infância que eu havia superestimado. Mas quando li suas palavras, eu percebi que passei 12 anos fugindo da única verdade que importava. Não faça isso. Não me dê esperanças agora, quando já aprendi a viver sem elas. O drama de Veneza é que tudo o que é belo acaba submerso. O nosso tempo passou, Marco. O tempo só passa para quem desiste dele. Eu me divorciei, Pietro. Deixei a empresa. Deixei tudo para trás em Milão. Eu não vim apenas para devolver a carta. Eu vim para perguntar se ainda há espaço para um homem quebrado nesta oficina. Pietro levantou-se, os olhos marejados. Ele queria gritar, queria expulsar Marco dali por ter voltado tão tarde, mas o amor que ele cultivara por tanto tempo era mais forte do que qualquer rancor. Ele caminhou até a janela e viu a água da laguna começando a lamber a soleira da porta. A inundação estava chegando, tanto física quanto emocionalmente. Olhe para esta cidade, Marco. Ela está afundando. Nós somos como Veneza. Estamos nos afogando em coisas que não dissemos. Se você ficar, não haverá tapetes vermelhos ou grandes festas. Haverá apenas o som da serra, o cheiro da cola e a incerteza de cada maré. Eu prefiro me afogar com você do que respirar sozinho em qualquer outro lugar do mundo. Marco atravessou a distância que o separava. Ele segurou o rosto de Pietro com as duas mãos, uma carícia que Pietro havia imaginado milhares de vezes, mas que nunca ousara esperar na realidade. O toque era quente, contrastando com o frio que vinha de fora. O encontro do destino, tantas vezes adiado, estava finalmente acontecendo sob o teto de uma oficina esquecida pelo tempo. Porque agora? Depois de tantas lágrimas e tantas noites em claro ouvindo o som dos canais, porque eu sou um covarde que precisou de uma carta de 10 anos atrás para perceber que o amor da minha vida estava esperando por mim no final de um labirinto. Pietro, eu sempre amei você. Eu só não sabia que tinha permissão para dizer isso. O primeiro beijo deles não foi como nos filmes. Foi desesperado, salgado pelas lágrimas de ambos e carregado de uma urgência que só 12 anos de repressão poderiam criar. Naquele momento, as paredes da oficina pareceram desaparecer. Não havia mais Veneza, não havia mais Aqua Alta, não havia mais passado. Havia apenas o presente, vibrando como uma corda de violino perfeitamente afinada. No entanto, a vida real não é um conto de fadas sem obstáculos. Enquanto eles se abraçavam, o som de sirenes começou a tocar por toda a cidade. O alerta de inundação grave. A água começou a entrar por debaixo da porta da oficina, molhando os sapatos de Marco e as ferramentas de Pietro. O caos de Veneza estava batendo a porta no exato momento da união deles. Precisamos subir as ferramentas. A maré vai ser mais alta do que o esperado. Marco, ajude-me com os violinos. Os dois homens, unidos por um amor que acabara de ser revelado, começaram a trabalhar freneticamente. Eles carregavam as peças preciosas para o andar superior da pequena casa acoplada à oficina. Cada objeto salvo era um símbolo do futuro que eles agora compartilhariam. Enquanto a água subia, eles lutavam contra o tempo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era o ápice do drama, o momento mais feliz de suas vidas acontecendo durante uma catástrofe natural. Veja, Pietro. Até a cidade está tentando nos impedir. Mas eu não vou a lugar nenhum. Deixe a água vir. Deixe que ela leve todo o resto. Se eu tiver você, eu posso reconstruir cada violino deste mundo. Quando a última caixa foi colocada em segurança no sótão, os dois exaustos, sentaram-se no chão de madeira, observando a água cobrir completamente o primeiro andar da oficina. Eles estavam isolados, cercados pela inundação, mas pela primeira vez em suas vidas, eles se sentiam completamente seguros. Você se lembra de quando éramos crianças e tentávamos nadar no canal grande e seus pais ficavam furiosos? Lembro que você sempre nadava mais rápido do que eu, e eu ficava para trás apenas para admirar a sua força. Eu sempre estive um passo atrás de você, Marco. Observando, amando e esperando. Agora não haverá mais ninguém atrás. Caminharemos lado a lado.
E se Veneza decidir sumir sob o mar amanhã, que suma conosco nos braços um do outro. A noite caiu sobre a cidade inundada. As luzes dos postes de ferro refletiam-se na água escura que agora ocupava as ruas e as casas. No silêncio do sótão, apenas o som da respiração de dois homens que finalmente haviam encontrado o caminho de casa. O amor platônico de Pietro, que por tanto tempo foi sua prisão, tornou-se sua libertação. E para Marco, a volta para Veneza não foi o fim de uma carreira, mas o começo de uma existência verdadeira. Meses se passaram. Veneza, como sempre, sobreviveu à maré. A oficina de Pietro foi limpa e as marcas de água nas paredes tornaram-se cicatrizes de uma batalha vencida. Mas agora, o letreiro na frente da loja era diferente. Não dizia apenas Restaurações de Pietro. Dizia Pietro e Marco, Liutai. Você está ficando bom nisso, Marco. A sua mão para esculpir o braço do violino é precisa. Os anos como arquiteto lhe deram uma noção de estrutura que eu nunca vi. Eu apenas estou aprendendo com o melhor mestre que Veneza já produziu. Além disso, construir um instrumento que produz música é muito mais gratificante do que construir prédios de vidro que não têm alma. Um cliente entrou na loja, um jovem músico de uma orquestra local. Ele parecia nervoso, carregando um estojo de violino gasto. Como posso ajudá-lo, rapaz? O jovem olhou para Pietro e depois para Marco, que estava ao lado dele, com a mão descansando naturalmente no ombro do parceiro. Eu ouvi dizer que este é o único lugar em toda a Itália onde os instrumentos são consertados com amor verdadeiro. Disseram-me que o som que sai daqui é diferente, como se as cordas soubessem o que é ser feliz. Pietro e Marco trocaram um olhar cúmplice. Um olhar que continha 12 anos de saudade, uma carta perdida e uma inundação que mudou tudo. O segredo não é o verniz ou a madeira, meu jovem. O segredo é que, nesta oficina, nós não restauramos apenas madeira. Nós restauramos o destino. O sol se pôs novamente sobre a Sereníssima. As águas estavam calmas, espelhando a paz que finalmente reinava no coração de Pietro. O amor que começou como um sussurro solitário agora era uma sinfonia completa, ecoando por cada canal, cada ponte e cada beco de Veneza. A reviravolta da vida havia sido cruel em sua demora, mas divina em sua conclusão. O amor de Pietro e Marco não era mais platônico, era real, tangível e eterno como as pedras da cidade que os viu crescer e se reencontrar. Você nunca mais vai embora, não é? Somente se você vier comigo. Mas acho que Veneza não nos deixaria partir agora. Nós somos parte dela, Pietro. O artesão e o arquiteto. O silêncio e o som. E assim, enquanto a névoa noturna abraçava a cidade, os dois homens fecharam a porta da oficina, prontos para enfrentar qualquer maré que a vida decidisse enviar. Pois eles sabiam que, contanto que estivessem juntos, nenhuma água seria profunda o suficiente para afogar o que eles haviam construído. Marco retorna não como o homem de sucesso que todos imaginam, mas como alguém em busca de redenção. Entre as águas que sobem e a tensão de um amor nunca confessado, os dois precisam enfrentar o peso das escolhas passadas. O reencontro dramático em uma oficina de instrumentos musicais prova que o destino pode ser adiado, mas nunca evitado. Uma história intensa sobre segredos, sacrifícios e o poder de um amor que sobrevive ao tempo. Descubra se Pietro e Marco conseguirão salvar o que restou de suas almas antes que a água alta submerja tudo o que eles construíram. Um drama emocionante no estilo dorama, ambientado nos canais mais românticos da Itália.